Olá, aqui é a Isabella Register do Centaur Astrology e hoje eu vou falar sobre a lua nova em Virgem, que vai acontecer no grau zero e 23 minutos do dia 23 de agosto, às 12 horas e 7 minutos, horário aqui de Denver, no Colorado, e às 15 horas e 7 minutos, horário do Brasil. Mas quem sentirá mais essa lunação, né? Já que todos os trânsitos e lunações não afetam todos da mesma forma, senão as nossas vidas seriam uma loucura, né? Quem tiver o ascendente e os ângulos, né, perto dos graus 0 e 3 dos signos mutáveis, ou seja, Sagitário, Peixes e Gêmeos, sentirão essa alunação de uma forma mais potente, porque estará acontecendo nas suas casas angulares. Quem tiver planetas pessoais também entre os graus 0 e 3 desses signos vão sentir de uma forma mais forte. Quem tiver Mercúrio como Lorde do ano, através das técnicas de previsões Profection, Zodiacal Releasing ou outras técnicas de previsões, e Virgem sendo o signo ativado, também sentirá essa alunação de uma forma potente. E por último, quem tiver o Sol e a Lua como os lordes, né, do ano, também sentirá não só essa lunação, mas todas as lunações e as eclipses durante o ano de uma forma muito mais potente, né? Também, se esse dia for a sua revolução solar, isso vai estar enraizado, né, no seu mapa da sua revolução solar, e essas energias vão estar ativadas durante todo o seu ano até o seu próximo aniversário. E então vamos começar a falar sobre Virgem, né? O que é o signo de Virgem? Virgem é um signo de terra, mutável, é um signo yin, feminino. Ele é representado pela época da colheita, do trigo, das frutas da terra. A palavra-chave para Virgem, eu diria que é eu analiso. Ele rege a assimilação e o intestino no corpo físico. O símbolo de Virgem é a própria Virgem segurando um feixe de trigo que indica a reunião, a coleta de necessidades materiais. Afinal, Virgem é um signo de terra. O Mercúrio, ele é o regente de Virgem, né? E ele também se encontra exaltado no mesmo signo. Então, ele vai estar coletando, digerindo, correlacionando e destrinchando fatos para o nosso valor mental. O Mercúrio, durante essa lunação, ele vai estar fazendo um sextil para Marte. Mercúrio agora, ele voltou ao seu movimento direto, então ele vai estar acelerando a nossa mente através desse sextil, que é um aspecto benéfico, né? É uma oportunidade, acelerando a nossa mente, os nossos pensamentos vão estar mais rápidos e eu diria mais corajosos, mais audaciosos, né? E a imagem de Virgem, né? A Virgem, que é a própria imagem de Virgem, ela significa pureza e perfeição. Virgem é um signo que busca a perfeição, mas com uma postura humilde de constante aprendizado, né? Afinal, é regido por Mercúrio, através da servitude e da paciência. Virgem é detalhista, é a mente altamente analítica, mas pode ser dura na crítica também, até mesmo na autocrítica. O signo de Virgem, ele tem como características o trabalho, o serviço, a praticidade, mas apesar dessas características, né, desse signo, ele é aonde Vênus se encontra em queda. Então, o amor perde força em um ambiente de críticas, né? Nós nos relacionamos e amamos pelo coração e não pela mente. Então, eu diria que essa
seria a sombra de Virgem. No esquema universal das coisas, Virgem representa o signo do Cristo escondido na humanidade. É aquela semente plantada na terra que deve enraizar no escuro e através da luta encontra a luz, né? Então seria aquela semente divina, né? Aquela luz divina. O verdadeiro limiar do nascimento do homem interior seria aquela chama divina. De acordo com Isabel Hick, que escreveu Astrology, a Cosmic Science, ela diz que a personalidade ela é desenvolvida de Áries até Virgem, mas que a alma ela é desenvolvida de Virgem até Peixes. Então, o nó do sul, nesse momento, ele vai estar, dessa alunação de agora, ele vai estar a quase 18 graus dessa alunação, o que traz uma vibe também de eclipse, apesar de não ser, né? Então, com a cauda do dragão presente, a energia de deixar ir, de limpeza, de desaparecimento, de dar espaço para o que não serve mais, vai estar muito presente, de uma forma em que as mãos do destino irão agir. Será uma energia um pouco contraditória, eu diria, para a lua nova, que são de plantio de semente e começos. Essa eu diria que seria uma lua nova, a última, né, propícia antes das eclipses, porque eu não aconselho a fazer qualquer tipo de trabalho na lua nova durante as eclipses. Nós temos infinitas possibilidades, né, de cocriar, mas as possibilidades das nossas escolhas, né, prováveis estão gravadas no nosso mapa natal, né? Nós temos o livre-arbítrio também, então nós vamos cocriar, mas essas energias do mapa natal, geralmente elas direcionam como nós vamos fazer, utilizar esse livre-arbítrio que nós temos. A lua nova é sempre o significado de início, né, de recomeço, a semente plantada no solo, como eu falei anteriormente, é um solo escuro, porém fértil, que será germinado de acordo com a atenção e a energia que nós damos, né? Where attention goes, energy flows, né? Aonde nós prestamos atenção, a energia flui. Então, esse vai ser o momento, né? Antes das eclipses, é a hora de você estar consciente no que você está pensando, agindo, plantando nessa lua nova que trará frutos futuros. Os seus sentimentos e a sua personalidade emanam energias, né, que se associam com energias afins. A sua personalidade molda a sua vida, né? Então, se você quiser, não estiver satisfeito, olhe para dentro de si. É somente através da mudança interna, né, que nós conseguimos trazer a mudança externa. O regente dessa alunação, Mercúrio, como eu falei, ele está na casa 12 em relação a essa lua nova. Então, temas como retiro, solitude, lugares escondidos e ermos, talvez até escuros do nosso subconsciente, espiritualidade, transcendência, espaço liminar, temas como liberar, inimigos ocultos, eles que podem ser nós mesmos, né, os nossos próprios inimigos, através do self-undoing, da nossa autossabotagem, e reenfatizando o tema do Nó do Sul, de liberar, de deixar ir o que não servem mais, vão estar bem latentes nessa lua nova, né? Então seria um momento de dialogar com a nossa alma. A sua mente cria a realidade. Então, ouça o seu propósito. Você tem um propósito ou você está à deriva? A vida te testa para te
fazer crescer, né? Então, através desses sofrimentos, né, que também são temas da casa 12, que não suportam quem você é mais, a sua evolução de uma forma clara e positiva, a casa 12 também ela é uma casa cadente, né? Cadent house, que a gente chama em astrologia, ela é adjacente ao ascendente, ou seja, ela não faz aspecto com a casa 1, ela está em aversion, ela não suporta a vida, a vitalidade, a saúde, o crescimento do ser, né? E Mercúrio, ele está ali, trazendo esses temas, né, de novo para essa alunação. As casas cadentes, né, que são a 6, a 12, a 3 e a 9, elas são consideradas liminal space, ou seja, entre os dois mundos, o material e o espiritual. Então, são situações doloridas trazidas à tona, mas com a verdade e a sabedoria trazidas por Saturno, né? Aquele feeling interno que muitas vezes não conseguimos explicar, só sentir. A casa 12, ela é aonde Saturno encontra o seu joy, ou seja, o joy de Saturno, é a casa onde Saturno encontra a felicidade. E na astrologia tradicional é chamada the House of the Bad Spirits, a casa dos espíritos ruins, né? E Saturno, sendo o deus do karma, do tempo, mas também da maturidade e da realidade, pode trazer o que está escondido e não nos servindo mais, né? Para essa realidade, para que nós possamos mudar. A escuridão dessa lua nova e da casa 12 serão uma terra muito fértil que nós veremos o resultado, eu diria, em março de 2026, onde acontecerá a lua cheia em Virgem. Acontecerá no dia 3 de março de 2026, no grau 12 de Virgem, uma eclipse lunar, que nada mais é do que uma lua cheia. E também em 2027, no dia 20 de fevereiro, acontecerá uma outra eclipse lunar no grau 2 de Virgem, ou seja, exatamente 2 graus de distância dessa lua nova. Uma outra full moon, uma outra lua cheia, eu diria que vai estar encerrando os assuntos relacionados à casa em que nós temos Virgem, pois será a última lua cheia eclipse nesses signos antes que as eclipses se encerrem nesse eixo Virgem e Peixes, né? Então, as eclipses, elas são como os braços de Deus estendidos sobre o cosmos, eu diria. É a lei que nos leva à mudança e evolução, né? Se nós não evoluímos através do Dharma, seguindo as leis da natureza, nós evoluímos através do karma, né? Das situações se repetindo através das dificuldades. Então, essa alunação também estará fazendo uma quadratura para Urano, trazendo instabilidade, mudanças repentinas que trarão mais liberdade e autenticidade, né? É bem o que Urano nos pede, pedindo inovação, quebra de rotinas, e de padrões mentais, tecnológicos que já estão obsoletos. A quadratura é da natureza de Marte, então a mudança através da quadratura pode acontecer de uma forma mais brusca e agressiva, né? Muito parecida com a energia, eu diria, das eclipses. Gêmeos, aonde Urano está, é um signo de dualidade, né? Mas essa quadratura talvez fará a escolha por você, caso você não a faça. Então, de novo, né? Ouça o seu propósito, faça as suas escolhas, né? E se você não tiver um propósito, talvez essa alunação ou um trânsito de Urano ou as eclipses vão fazer
por você, mesmo que seja uma mudança interna, porque só é através dessa mudança interna que nós vemos a externa, né? Assim em cima como embaixo, né? É o princípio da correspondência, né? O que acontece lá em cima acontece embaixo, o que acontece por dentro acontece por fora. O que acontece no universo como um todo e que é o que acontece com cada corpo mental. Então, esses dois signos, né, o Virgem e o Gêmeos, o Virgem é onde está acontecendo a Lua Nova e o Gêmeos aonde Urano está, que vai estar acontecendo essa quadratura, eles são dois signos regidos por Mercúrio. Eles colocarão ênfase, então, esse trânsito em escolhas e ações relacionadas à mente racional, à comunicação, à razão, ao left brain, ou seja, o lado esquerdo do cérebro, a tecnologias, transportes e comércio. Então é importante lembrar que nem toda tempestade vem para destruir, mas para limpar o céu e clarear o que antes estava escuro, né? Às vezes nós precisamos sair do plano conhecido e avançar para o desconhecido, né? Então, Uranus, né? Uranus, o deus do céu, ele desestabiliza, mas ele traz a mudança necessária para reorganizar as peças do tabuleiro do jogo, vamos dizer assim. É uma energia, como eu falei, similar à das eclipses. E o Sol, ele fará a quadratura exata com Urano exatamente no dia seguinte dessa lua nova, trazendo mudanças de objetivos, metas e visões ultrapassadas. Então, aonde você tem Virgem, né, e Gêmeos no seu mapa, especialmente perto do grau zero, espere o inesperado. Essa lua nova em Virgem também estará fazendo uma conjunção exata com a estrela fixa Regulus, que desde 2011 está localizada no grau 0 e 10 minutos do signo de Virgem. Regulus é uma Royal Persian Star, ela é conectada com a realeza, é a mais alfa, ou seja, a mais dominante Yang de todas as Royal Stars, que antigamente marcavam o solstício de verão, a estação mais quente do ano no signo de Leão. A Regulus, ela está em conjunção agora com essa lunação, né? E ela vai estar nesse grau zero de Virgem, vai fazer a sua passagem durante Virgem, o signo de Virgem pelos próximos 2.000 anos, mas antigamente ela estava no signo de Leão, exatamente aos 29 graus do signo de Leão. As estrelas fixas demoram 72 anos para mudar de um grau para o outro. E o nome de Regulus quer dizer Little King, ou seja, o pequeno rei em latim. Mas apesar desse nome grandioso, Regulus pode ser desafiadora também na dificuldade de conter a sua assertividade, a agressão e ser transformado até mesmo em um tipo de bullying para as pessoas nascidas sob a sua influência, ou seja, quem tem ângulos ou planetas pessoais, né, que nasceram, né, a partir do ano de 2011, mais ou menos no 0 grau perto, né, do 0 grau, eu diria até 1 grau antes ou depois do signo de Virgem, nasceram sobre a influência de Regulus. Mas apesar de oferecer sucessos materiais e pessoais, esses mesmos podem ser diminuídos ou até mesmo perdidos se utilizados com arrogância e crueldade. Regulus ela oferece grandes talentos e potencial para comandar, mas com moral, com ética e também com valores elevados.
O melhor de Regulus, de acordo com Bernadette Brady, ela diz que o melhor de tudo é se você conseguir aproveitar os seus talentos de uma maneira completa e habilidosa. Mas não haverá nada que você não consiga conquistar se você não agir de uma forma agressiva, eu diria. Glória, sucesso, era uma das promessas dessa estrela fixa, de acordo com os antigos. Fama, fortuna, amizades influentes, mas, como eu falei antes, se utilizadas de formas baixas, podem se ter consequências infelizes. Se você focar na generosidade de Regulars da forma correta e ética, você poderá atrair abundância de uma forma grandiosa para uma vida feliz, né? Eu considero abundância e prosperidade não só financeira, né? Mas você ter liberdade de fazer o que você ama, você ter uma paz interna, você ter saúde, equilíbrio na vida, de fazer o que você ama na hora que você bem entender. E tudo isso eu considero abundância e prosperidade, né? Que no mundo de hoje foram trocados somente por bens materiais. Então, Regulus, né, que em inglês, ela é chamada The Heart of the Lion, que significa no coração da ela fica, né, a localização dela era localizada no coração da constelação de Leão, e a função dela era a proteção das águas férteis do rio Nilo, porque o leão era o guardião para os egípcios. Para os persas, ela era chamada de The Watcher, a observadora, que toma conta. O princípio de Regulus é o coração do leão, é o sucesso, mas você terá que evitar todas aquelas atitudes negativas e principalmente a vingança. Então vamos falar agora sobre o primeiro decanato de Virgem, né, onde vai estar acontecendo essa alunação. Ele é regido por Mercúrio e o corregente é o Sol. O primeiro bound de Virgem também é regido por Mercúrio, então faz dessa área de Virgem a área mais mercurial, vamos dizer assim, do zodíaco. Então, nós vamos ver temas como técnica, né, intelecto e um poder grande de habilidades mentais, né? Austin Coppock, que escreveu 36 Faces, o livro sobre os decanatos, né? Ele chama esse decanato de a tree bearing fruit, ou seja, uma árvore dando frutos. O primeiro decanato de Virgem, aonde essa alunação acontece, requer uma agitação interna, um empurrão final, um impulso, uma determinação de ver as coisas realizadas como gostaríamos e sonhamos, e a vontade também de preservar esse sonho sendo cultivado, né? O processo da semente que está sendo plantada e uma árvore dando frutos, mesmo que esse fruto ainda não seja visível, né? Comestível. Representa o momento em que começamos a ver aqueles pequenos resultados tangíveis de trabalhos duros e energias que colocamos anteriormente, com a certeza de que ainda se tem mais a ser conquistado. Segundo Agrippa, que escreveu The Three Books of Occult Philosophy, os 3 livros de filosofia oculta, ele chama esse decanato de Getting of Wealth, ou seja, obtenção de riqueza. Esse decanato, ele não dá a riqueza de mão beijada. Ele fala, Agrippa fala que um fazendeiro não para de produzir depois da primeira colheita de sucesso, mas o processo continua como a vida. Esse decanato promete, então, riquezas e abundância se colocarmos o trabalho para resultados futuros. Como eu falei,
A riqueza não precisa ser necessariamente financeira, né? Tem várias formas de abundância. E nesse decanato nós vemos as formas de criação, usar o Mercúrio, a nossa mente, para o planejamento, o trabalho que deve ser feito antes que as recompensas sejam concedidas a nós. Esse decanato, também pelo Book of Thoth, né, o livro de Thoth, ele é chamado de prudence, de prudência. Ele traz também a humanidade, a humildade, desculpa, a humildade também, né, encontrada em Virgem, e uma cautela de ponderar os riscos de quem está trabalhando para fazer algo acontecer, utilizando a lógica e a razão, né, bem de Mercúrio, para os altos e baixos, né, que acontecem no nosso mundo natural. O entendimento do ritmo da natureza é muito importante, dos ciclos dos planetas, que todos nós estamos ligados, né? O nascer e o pôr do sol, a influência das estações do ano, do inspirar e expirar, né? Tudo isso é conectado, como eu falei anteriormente. E Mercúrio também era conectado com buscadores e aprendizes, com adivinho, com magos. Ah, Hoje em dia, quando a gente fala de magia, a gente vê aquele mago tirando o coelho da cartola, né? Mas na época medieval, né, do Renascimento, os alquimistas utilizavam fórmulas matemáticas com energias cósmicas para fazerem os seus trabalhos, né? Então, o Mercúrio também era chamado de Psycho Pump, que guiava as almas dos mortos para o submundo. Era o planeta que conseguia, o único, né, aí no mundo dos deuses, no mundo material e no mundo dos mortos de Plutão, sendo que esse é o decanato que Mercúrio tem a maior dignidade, né, a potência, a maior potência no zodíaco inteiro, e vai estar trazendo essa energia toda para essa lunação. Trará não somente material, tangível, mas também o invisível e o desconhecido. O espírito que preside sobre esse decanato se chama Temis, que era uma deusa profética que presidia no oráculo de Delfi, dando essa alunação o poder de prever o futuro, né? Reenfatizando, de conectar-se com a sabedoria e tradições antigas, milenares, de uma forma significativa e espiritual. A carta do tarô relacionada a esse decanato é o Eight of Pentacles, ou seja, o oito de ouros, que tem como tema, né, o ouros, né, o mundo material, aonde nós vemos alguém aprimorando suas habilidades, investindo tempo e o esforço necessário para colher os frutos, né? Então vamos focar nessa alunação, né, sobre o princípio da vibração, né? O universo todo vibra, consciência, a nossa consciência vai evoluindo, acelerando o nosso processo de consciência. Nós vibramos diferente. Então, o pensamento de quem você é, você é o nível em que a sua consciência está vibrando, né? O seu nome interno é a sua vibração. Você pode, então, reconstruir a si próprio e reverter elementos que te limitam nessa lua nova. Então eu vou fazer um horóscopo curtinho aqui para esses signos mutáveis, né? Em primeiro lugar, Virgem, vai acontecer essa lunação na sua casa 1, que é o ascendente, o corpo físico, a sua saúde, a sua personalidade, o seu estilo, o seu psicológico, como você se mostra para o mundo. Essa casa mais importante do seu mapa natal vai estar sendo ativada através dessa alunação. O signo de Peixes vai estar acontecendo na casa 7. Quem tiver o ascendente em Peixes, ou a sua área do
de relacionamentos pessoais, relacionamentos sérios, de um a um, profissionais, casamento, o outro, talvez sociedade, né, representa o marido ou sócios profissionais vão estar sendo mexidos, né? Recomeços vão estar sendo pedidos nessa área. Quem tem um ascendente em Sagitário, essa alunação vai estar acontecendo na sua casa 10. Então, a fama, a carreira, a vida pública, a sua reputação e a sua direção de vida, a casa 10 é o seu direcionamento, aonde você quer chegar, vão estar sendo ativados. É uma área importantíssima do seu mapa astrológico. Quem tem ascendente em Gêmeos, a sua casa 4 vai estar sendo ativada. Então, o seu passado, os ancestrais, a sua vida pessoal, a casa física onde você mora, a família, os pais, a sua vida privada em geral, o que não é mostrado em público é a casa 4, vai estar sendo potencializada durante essa lunação. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, clica no like, né? Para que você possa receber também as próximas previsões. Assina o canal e lembre-se sempre que as leis do universo são os braços de Deus estendido sobre o cosmos. Então, é sempre importante nós nos conectarmos com os planetas. E até a próxima.